Fala aí, rapaziada, beleza? Nós vamos para nossa segunda revisão de Direito do Trabalho. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, que enquanto você pega papel e caneta, eu bebo água nessa canequinha muito legal que a turma do atual nono período me deu. Bom, na nossa primeira revisão nós fizemos uma evolução histórica do direito, trazendo aqui as principais características dele, e ao final, depois de conceituar, falamos a chamada natureza jurídica do direito, falando com vocês quais eram as 5 correntes doutrinárias nesse sentido. Na aula de hoje a gente começa a falar de fontes, aplicabilidade e princípios de direito do trabalho. A expressão fonte é uma metáfora aplicada para poder dizer de onde deriva, de onde emana, de onde vem o direito. As fontes, portanto, jurídicas, são todas as normas que direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente produzem efeitos no mundo jurídico. Antes de falarmos das espécies de fontes no direito do trabalho, é importante trazer uma classificação que é feita por toda a doutrina: materiais e formais, autônomas e heterônomas, mediatas e imediatas. E a partir dessa classificação, eu quero trazer algumas considerações para vocês. Nessa dicotomia fontes materiais e fontes formais, é importante que vocês tenham cuidado, porque a palavra material nos dá a falsa sensação de que as fontes materiais são aquelas que foram materializadas, nos fazendo entender a princípio que fontes materiais seriam aquelas que foram positivadas, que foram escritas, que foram transformadas em leis. O que não é uma concepção certa. As fontes materiais, ao contrário, elas são os valores que inspiram a criação da norma. Assim, uma fonte material precede a fonte formal. A fonte formal é o resultado da fonte material. Se você trouxer à memória a teoria tridimensional de Miguel Reale, que fala do fato, valor e norma, a fonte material seria esse valor social de justiça e a norma seria a fonte formal, como resultado do valor social. Portanto, não se engane, quando falamos de fonte material, estamos falando de valores. Quando falamos de fonte formal, estamos falando de norma positivada. E aí, falando de fonte formal propriamente dita, ela tem as características da generalidade, impessoalidade e abstração. Para a professora Vólia Bonfim Cassar, o conceito de fonte formal se confunde com o próprio conceito de norma, já que são idênticos em todas as suas características. Numa outra classificação das fontes, nós temos as chamadas fontes autônomas e as fontes heterônomas. Há quem defina as fontes autônomas como fontes não estatais e as fontes heterônomas como fontes estatais. Diz-se que são fontes autônomas aquelas que os próprios destinatários da norma participam da sua elaboração. E por isso aquilo que é autos, aquilo que é próprio, diz respeito aos próprios destinatários que a elaboraram. E são exemplos de fontes formais autônomas as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, os contratos individuais de trabalho e os regulamentos de empresa, apesar da controvérsia quanto ao último exemplo. O primeiro exemplo de fonte formal autônoma são as convenções coletivas de trabalho. E as convenções coletivas de trabalho nada mais são do que normas produzidas por duas categorias representadas. Eu tenho de um lado o sindicato das categorias econômicas, ou seja, o sindicato que representa os interesses dos empregadores, e de outro lado o sindicato da categoria profissional, que representa os interesses dos seus empregados. Num procedimento que nós denominamos negociação coletiva, as duas bases representadas discutem matérias relativas ao interesse daquela categoria e formalizam essas tratativas num documento denominado Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho, embora não emane do Poder Legislativo, ela produz efeito de lei e é de cumprimento e observância obrigatória, tanto pelos empregados quanto pelos empregadores. Tome cuidado, porque a Convenção Coletiva de Trabalho, por uma questão de publicidade, ela deve ser arquivada no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas isso não retira a característica da autonomia, porque o Estado não participa da sua elaboração. Ao contrário, o Estado apenas recebe esse documento já realizado para que haja publicização dessa norma. Na verdade, mutatis mutandis, o Ministério do Trabalho e Emprego aqui funciona como se fosse um órgão registral, que apenas arquiva a norma para que ela seja de conhecimento de todos aqueles interessados. A segunda espécie de fonte autônoma é o acordo coletivo de trabalho, que também é uma negociação entre empregados e empregadores, que também resulta num documento que vai ser arquivado no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas aqui, diferentemente da Convenção Coletiva de Trabalho, eu tenho o sindicato dos empregados negociando diretamente com a empresa. Observe que o acordo coletivo de trabalho, ele trabalha por representação da classe trabalhadora, mas há uma negociação direta pelo próprio interessado, quem seja o empregador. O acordo coletivo de trabalho é muito comum em casos que empresas com um grande quantitativo de funcionários não querem deixar o seu poder de negociação na mão de um representante e assim, por entender que tem um poder de negociação razoável, aceita negociar diretamente com o sindicato representante dos empregados. O acordo coletivo de trabalho também é reduzido a termo, como já dissemos, e arquivado no
Ministério do Trabalho e Emprego para que haja publicização do ato. Uma terceira espécie de fonte formal autônoma seria o contrato individual de trabalho, em que, pese a discussão doutrinária, ganha força o argumento de que trata-se de uma fonte autônoma a nova redação do artigo 444, parágrafo único da CLT e artigo 611 desse mesmo Código, já que confere ao chamado superempregado, ou seja, aquele que possui diploma superior e recebe o dobro do teto do regime geral de previdência, autonomia negocial equiparada ao dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Ora, se esse empregado dispõe da mesma autonomia dada aos entes coletivos em negociação, equiparando os efeitos da sua tratativa ao dessas normas coletivas, seria desdobramento lógico entender que o contrato individual de trabalho é, portanto, uma fonte formal autônoma. E como quarto exemplo, não menos discutível, eu tenho o regulamento de empresa. E aqui dois entendimentos também se contradizem. O primeiro fala que não é uma fonte autônoma porque o empregado não participa da elaboração do regimento da empresa. E assim, ela não seria elaborada pelos destinatários da norma, mas sim apenas ao destinatário, ou seja, a empresa. Assim, o regulamento de empresa não seria uma fonte formal autônoma para o empregado, seria uma fonte formal autônoma para o empregador. Mas prevalece o segundo entendimento de que o regulamento de empresa é sim uma fonte formal autônoma. E esse entendimento é subsidiado por duas súmulas do TST, a súmula 51, inciso 2 e a súmula 202. Nessas duas súmulas, o regulamento de empresa é tratado como uma fonte. Inclusive, a súmula 202 fala que no conflito entre regulamento de empresa e norma coletiva, prevalece a norma mais favorável, ou seja, estabelecendo que os efeitos do regulamento de empresa são os mesmos de uma norma coletiva. Assim, para poder fechar o entendimento, eu concluo que as fontes formais autônomas ou não estatais são aquelas que são elaboradas pelos próprios destinatários da norma sem a participação do Estado, servindo como exemplos o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, o regulamento de empresa e o contrato individual de trabalho. Já as fontes formais classificadas como heterônomas ou fontes estatais, eu tenho a figura do Estado como participante do seu processo de elaboração. E o prefixo hétero ou outro demonstra claramente que essa norma não é realizada pelo próprio destinatário, mas por uma outra pessoa, ou seja, pelo Estado. E aí, como espécies de fontes formais heterônomas, nós temos a Constituição Federal, as leis e as sentenças normativas. E o que seriam as sentenças normativas? Por previsão do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando houver recurso das partes negociantes de uma negociação coletiva, seja para um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, surge a possibilidade de instauração do chamado dissídio coletivo, que é quando essas partes negociantes submetem as suas demandas ao órgão jurisdicional. E aí, o Poder Judiciário, na análise do conflito de interesse, proferirá uma sentença que é denominada de sentença normativa. Essa sentença normativa que resolve o dissídio coletivo e provém do Poder Judiciário é uma fonte formal heterônoma, que produz os mesmos efeitos do acordo coletivo e da convenção coletiva, mas dela se distingue porque tem a participação do Estado na sua elaboração. Na análise da aplicação da norma trabalhista, por competência legislativa atribuída no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Assim, se essa competência legislativa é privativa da União, eu tenho por regra da aplicabilidade da lei trabalhista todo o território nacional, de modo que todo trabalho realizado no Brasil está sujeito à lei trabalhista brasileira. E como tudo no direito tem exceção, há casos em que a lei trabalhista não atinge contratos no Brasil e há casos que a lei trabalhista atinge contratos realizados fora do Brasil. São os casos de aplicação do princípio da lex loci executoris. E aí eu preciso conhecer as previsões da Lei 7.064 de 82. Quando o contrato de trabalho é realizado no Brasil para ser executado no exterior, se essa execução lá fora durar menos de 90 dias, permanece a aplicabilidade da lei brasileira. Agora, se o contrato é celebrado no Brasil para realização do trabalho fora do Brasil por um período superior a 90 dias, aí surge um direito potestativo ao empregado, o de optar pela norma que lhe é mais favorável. Assim, trabalhando mais de 90 dias num outro país, eu posso invocar o direito que me é mais favorável a partir do confronto dos dois ordenamentos, de modo que é possível um trabalhador brasileiro contratado no Brasil invocar as previsões legislativas de um país alienígena, por aplicação da Lei 7.064 de 82. E assim a gente encerra a nossa segunda revisão. Fiquem com Deus e até mais.